Bom, pessoal, boa tarde. Fazer as apresentações aqui. Começando ali da direita para a esquerda, Gustavo, nosso gerente geral de suprimentos, lá da Eneva. João, nosso coordenador de importação e logística nacional. E eu sou gerente responsável pela parte de importação e logística e aquisição de materiais e insumos da Eneva. Como é que é o nome dela? Luana. Luana? Você começa, por favor. Bom, pessoal, primeiro também agradecer ao Leonardo, ele estava tentando esperar ele chegar aqui para falar pessoalmente, mas agradecer ao Leonardo pelo convite que ele fez para a gente trazer um material para conversar com vocês. E quando a gente recebeu esse convite, a gente pensou muito o que trazer aqui, como trazer, acho que é muito... Aí, Leonardo, oficialmente agradecendo o convite, a gente pensou muito no que trazer, o que a gente poderia trazer aqui que agregasse valor ou que trouxesse um pouquinho da realidade da Eneva para vocês, né? Em cima disso aí, como é que a gente separou nossa apresentação? A gente tem, inicialmente, apresentar um pouquinho do que é a Eneva e, na sequência, 2 cases de operações recentes que a gente fez que transpassam um pouquinho o universo do comércio exterior e fala um pouquinho também da rotina e da operação. Pode passar lá. Então aqui, pessoal, apresentando um pouquinho a Eneva para vocês, né? Eu não sei se todo mundo aqui já conhecia a Eneva, mas nós somos o maior operador, explorador de gás privado do Brasil, né? Então a gente tem desde a parte de exploração, tratamento, geração de energia e comercialização, seja de energia ou seja da molécula de gás. E falando um pouquinho das nossas operações, o que a gente tem aqui? Lá, a primeira é o Complexo do Azulão, que é basicamente, né, a operação que a gente tem de exploração do gás em Manaus, transporte deles até a região de Roraima e geração de energia em Roraima, que ali são 141 megawatts. E, pô, o que são 141 megawatts? Basicamente, é energia suficiente para 1 milhão de residências. Só para entender o tamanho. Beleza? Pode voltar, Luana. Desculpa, era só uma aguinha. Bom, segundo é o Complexo do Parnaíba, que a gente tem um complexo bastante grande ali, de 1,9... Ficou ruim de ver, né? Mas é 1,8 gigawatts de geração de energia no Maranhão. Itaqui e Pecém, que são as nossas térmicas a carvão, que fica em Itaqui, que é no porto do Itaqui, em São Luís. E Pecém, na região de Grande Fortaleza, ali no Ceará. Complexo Futura, que é o nosso complexo fotovoltaico. E, número 5, a Bacia do Paraná, que é uma bacia de exploração que a gente tem, ainda não tem nenhum projeto desenvolvido, mas a gente fez a aquisição dessa bacia, se não me engano, em 2020. 6, Hub Sergipe, que é a operação portuária que a gente... Desculpa, operação de GNL que a gente tem em Sergipe, né, a operação de geração de 1,6 gigawatts. E a 7, CGTF, que é na região de Fortaleza também, que é onde a gente tem uma geração de energia a gás natural. Tudo isso que eu falei aqui... Opa! Sem destruir o ambiente. Tudo isso que eu falei aqui, pessoal, por que a gente entendeu que era interessante trazer para cá? Porque se a gente olhar aqui, o número 1 e o número 2, o número 6, o número 7, são todos geração de energia a gás, mas não são exatamente iguais. Por quê? Se a gente vai olhar o Complexo do Azulão, o que eu faço em Azulão? Eu extraio o gás na região do Amazonas, exatamente em Silves, liquefaço esse gás, transporto 1.000 km por dentro da Amazônia e gero energia em Roraima. Complexo do Parnaíba, o que a gente faz? A gente extrai energia, extrai o gás natural, trata esse gás e gera energia na mesma localidade, naturalmente com gasodutos e tudo mais, mas na região próxima, ou seja, não tem o processo de liquefação do gás. No caso de Hub Sergipe e CGTF, é diferente, porque eu compro esse gás. Eu não produzo esse gás que eu gero energia. Então, no caso de Hub Sergipe, por exemplo, a gente tem um FSRU, ou seja, basicamente a gente importa o nosso GNL, esse GNL
ele é inserido nessa embarcação e, a partir disso, a gente gera energia, né? Isso tudo falando só de GNL. Se eu trouxer outras operações aqui, que, por exemplo, Itaqui, Pecém, que é carvão, Complexo Futura, que é solar, o que isso quer dizer? Quer dizer que, basicamente, eu tenho algumas tecnologias envolvidas e algumas formas de gerar energia, né? Não só de gerar energias, mas também de monetizar a molécula, né? Tanto que, se a gente olhar ali, por exemplo, o Complexo Parnaíba, ficou meio ruimzinho de ver, mas aqui embaixo tem contratos de longo prazo de venda de gás. O que é isso? Basicamente, a gente está construindo agora em Parnaíba, né, já foi divulgado ao mercado, a gente tem a venda de GNL em pequena escala. Então, basicamente, a gente tem alguns contratos com grandes empresas e, para isso, eu tenho uma planta de liquefação, boto isso no caminhão e entrego. Tudo bem, falei isso tudo para quê? Basicamente, é fácil a gente falar um pouquinho disso, mas quando você entende onde é que ficam as nossas plantas, a gente começa a entender um pouquinho da complexidade logística para atender isso tudo, né? E, naturalmente, né, uma planta não é exatamente igual a outra planta. Então, eu tenho uma tecnologia 1, tenho uma tecnologia 2, tenho uma tecnologia 3, 4. Isso que me gera o quê? Pulverização de demandas, pulverização de fornecedores, origens diferentes, tempos diferentes e, naturalmente, vai chegar em algum lugar para a gente em locais diferentes. Então, assim, em geral, por exemplo, olhando o Complexo do Azulão, por exemplo, nosso principal porto de origem é o quê? Manaus. Todo mundo sabe o que está acontecendo em Manaus agora. Então, assim, quando a gente olha isso, é só um dos desafios que a gente tem. Uma coisa é a gente trazer alguma coisa para produzir uma planta do Rio de Janeiro. Outra coisa é produzir, trazer algum equipamento, algum material e transportar até o interior do Maranhão, o interior do Amazonas, ou até mesmo Pecém, né? Que é uma planta próxima. Aqui, tudo bem? Ficou claro? Acho que só complementando, né, aproveitando, acho que só mostrando um pouco das localidades das nossas plantas, né, que hoje, naturalmente, quando a gente tem uma parada de planta, né, o custo dessa energia não gerada ela é muito alta, né, então, naturalmente, isso traz uma complexidade para a logística de conseguir abastecer, às vezes, materiais simples, insumos simples, mas que eles são essenciais para a geração de energia. Então, quando a gente olha o nosso contexto de parque de geração de energia, que está todo situado no norte e nordeste, isso traz um pouquinho da complexidade do dia a dia da logística, né? Como o fórum aqui é bem voltado para soluções, né? A gente mostra um pouquinho do trabalho do time como um todo, não, que não começa só no time da logística, começa desde o time de planejamento, do time de suprimentos e é complementado com o time de logística. E se essa cadeia toda não estiver interligada, naturalmente a gente não vai conseguir fazer esse produto chegar até pela questão de áreas remotas e com dificuldade de acesso, né? Como bem explicou o Edu. Deixa eu só fazer mais um complemento. Se puder até voltar, Luana, por favor, o slide anterior, porque eu acho que esse é o melhor pano de fundo para depois, né, todo mundo entender o contexto da Eneva e até os cases, a aplicabilidade. Então, todos esses pontos que o Eduardo e o João trouxeram, num contexto de que, dada essa dispersão geográfica que a Eneva tem e a complexidade do negócio dela, né, você não pode parar de gerar energia em momento nenhum, vocês sabem a ruptura que isso pode causar, né, em qualquer sistema. De fato, tem um público bastante jovem aqui, aquela velha máxima que a gente aprende na faculdade, do alfinete ao foguete que a gente trata aqui. Então, quando você pensa nas operações a carvão, por exemplo, é a complexidade de fazer a importação dos navios, né, de carvão, quando você sabe dos contextos geopolíticos que acontecem, basicamente que afetam as origens de onde vem esse carvão. E aí você receber esse carvão nos portos, fazer toda a operação de descarga, vira, botar na correia e abastecer a planta, é uma operação que demanda uma atenção bem grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar ter algum sobressalente chegando em Manaus a ponto de que não haja uma parada de um turbogerador que está gerando energia exatamente naquele momento, né, em Boa Vista. Então, você ainda tem que fazer toda essa logística. Tem que garantir a logística, de fato, dos caminhões que abastecem a planta geradora lá em Boa Vista, que saem de Manaus e passam 300 quilômetros por dentro de uma reserva indígena, né? Uma operação logística bastante complexa. São 120 carretas e a gente não tem estoque na planta, né, que permita a gente ficar sem essa rotina das carretas chegando durante, sei lá, 5, 6 dias. Então, quando a gente pensa no GNL, só para concluir esse contexto bem grande da operação e da complexidade da logística que envolve a Eneva,
todo esse GNL de Hub Sergipe, e Hub Sergipe é uma empresa antiga Celsius, a Eneva fez essa aquisição, concluiu essa aquisição no ano passado. Ela tem a capacidade de geração que abastece 70% do consumo do Nordeste, se for necessário, né, se tiver algum estresse hídrico novamente. E todo esse GNL que faz essa planta operar com essa performance, ele é importado também. Então, o contexto geopolítico que a gente vive hoje, né, por exemplo, da guerra, né, que afeta lá... Guerra não, mas o conflito lá na faixa de Gaza, ele afeta bastante o preço da commodity, GNL, né, e até a questão de você conseguir embarcações para vir para o Brasil nesse contexto. Então, é um ambiente bastante desafiador quando você tem que equilibrar tudo isso e, inclusive, suportar, né, a estrutura do João, que o Eduardo também olha, dentro de um contexto de importação, dentro de um contexto de relacionamento com todos esses portos, com todos os agentes federais que existem nesse âmbito, e também da complexidade que é a logística nacional, né, que é o que parece, às vezes, mais simples aí. Então, só para que todo mundo entenda bastante, antes da gente entrar um pouco mais no detalhe, entrar nos cases, toda essa complexidade aí, todo esse portfólio que a Eneva tem. Realmente é uma empresa que ela é de óleo e gás, ela é uma empresa de EIP, é uma empresa de energia, é uma empresa de quase que de varejo, né, que a gente chama de small scale, de escala pequena, de GNL. Então, tem um pouco de tudo aí dentro. Obrigado. E em cima disso aí, como o Gustavo bem colocou, né, a gente tem os desafios logísticos de fato, né, assim, naturalmente, o que move o Brasil hoje é a rodovia, né? E todo mundo conhece bastante qual que é a estrutura que a gente tem hoje de rodovias no Brasil como um todo. Se aqui, na nossa região, Rio-São Paulo, que a gente já tem problema, imagina como é a condição de rodovia do Maranhão, interior do Manaus, que muitas vezes as rodovias não são nem pavimentadas. E é em cima disso aí que, basicamente, se a gente olha o contexto da Eneva, né, a complexidade das nossas operações, as diferenças de tecnologia, a nossa pulverização ao longo do território nacional, é que tornam a rotina da logística, seja nacional ou internacional, da Eneva, mais, digamos, interessante do que o usual. Pode passar, Luana, por favor. Então, assim, acabou que eu dei um overview um pouquinho disso aí anteriormente, mas, basicamente, se a gente olha o contexto da Eneva, a gente tem desde a parte de exploração lá, então, campanha sísmica, movimentação de sonda, perfuração de poço, até a entrega final com monetização da molécula, seja pela comercialização dele em pequena escala, venda de GNL para empresas, né, por exemplo, Vale, Suzano, que a gente tem contratos já divulgados ao mercado, seja pela geração de energia ao sistema. E quando você olha esse contexto como um todo aqui, né, então, a gente está falando de uma série de negócios dentro de um cenário nacional bastante pulverizado, dentro de um cenário logístico bastante complicado, com uma série de players, uma série de stakeholders envolvidos, e em cima disso aí, a gente trouxe 2 cases para mostrar que talvez sejam, resumam um pouquinho de toda a complexidade da Eneva, que a gente entendeu que vai agregar para vocês. Só mais um detalhe, assim, eu não sei se todo mundo, como o Eduardo falou no início, né, já conhecia a Eneva, já tinha uma visão do posicionamento que ela tem no mercado. Então, assim, é uma empresa de capital aberto, é uma empresa listada no Novo Mercado, segue todos os padrões de governança de uma empresa listada em bolsa no Brasil. Então, assim, isso que está aqui é como a gente paga nossas contas, né? Então, a parte de cá, de fato, são os nossos custos, nossa matéria-prima, nossos insumos, de uma forma bem geral, bem ampla, né? E aí, a partir daqui, a gente monetiza. E a Eneva, dentro desse contexto, ela trabalha principalmente com 2 vantagens competitivas. A primeira é um modelo clássico da Eneva, que é o R2W, que o mercado entende como reservoir atuário, que é realmente, eu tenho a reserva, né? Então eu consigo explorar, consigo operar os campos, as bacias de gás, e através dele eu monetizo, gerando energia, e isso hoje é um modelo de mercado, porque você está liderando a transição energética através do gás, até que você tenha, talvez, uma forma ainda mais eficiente. Mas esse é o primeiro passo da transição energética. E a Eneva se desafiou ainda mais e também criou uma outra vantagem competitiva para o business dela, que é o GNL, né, ter o processo próprio de continuar explorando essas reservas, ter uma tecnologia que permita você diminuir, né, o volume de massa do gás. Então, você faz um processo de liquefação, você consegue transportar esse gás e atender outras indústrias. Então, esse case que o Eduardo citou, que é um case já divulgado ao mercado, de venda para Vale e para Suzano, por exemplo, o que é para substituir um insumo,
que era o óleo combustível, né, um derivado do petróleo. Tem um coeficiente de poluição muito maior do que o gás na queima dos fornos, etc., e caldeira, etc. Então, você consegue, de fato, atender também uma outra demanda do mercado, né, que tem também todo um apelo de sustentabilidade e que, no final do dia, quando você olha para essa demanda em si, ela não está diretamente ligada à geração de energia, não está diretamente ligada ao mercado de óleo e gás, pelo contrário, você está tirando um dos derivados do petróleo do mercado. Mas, enfim, a empresa não para, tem, de fato, uma ambição de continuar se desafiando, está no DNA da empresa, se desafiar e assumir risco. Esse é um dos valores da Eneva, né? Assumir risco de forma responsável. Então, ela vai ampliando o seu portfólio a partir desse leque de bandeiras amarelas que está ali. E aí também já entrou também no setor de renováveis, ela quis ter esse posicionamento. O Parque de Futura, que é em Juazeiro, ali na região da Bahia, tem um potencial para a Futura 2 e Futura 3, se tornaria, a partir daí, o maior parque fotovoltaico da América Latina, né, se a empresa tomar a decisão de fazer esse investimento. E isso também, voltando para o nosso contexto aqui de logística, todos esses equipamentos, né, quando você pega um equipamento de fotovoltaico, um inversor, todos os as placas, etc., hoje você também depende de uma demanda que requer importação. Né? Você não tem ainda 100% dessa demanda atendida via fabricantes nacionais. Então, é mais um processo que passa, de alguma forma, para a nossa área, que requer algum nível de expertise de logística, de comércio exterior. Acho que, Luana, se puder passar, agradeço, por favor. Luana? E aí, pessoal, aqui é só concluindo essa parte institucional que eu falei, né? É um pouco da nossa estratégia de crescimento. Seja estendendo a vida dos nossos ativos, né? Renovando o PPA, replicando R2W para outras geografias, que é um pouco do que o Gustavo falou, é um processo que a Eneva foi pioneira no Brasil. Maximização de reservas, expansão da região norte, desenvolvimento de soluções de infraestrutura de hub de gás, né? Que se você olhar geograficamente a Eneva, a gente tem praticamente 3 hubs de gás físicos, né? Um no norte, um no nordeste, no nordeste um pouco para cima e um pouco para a direita, na região de Sergipe, um segundo. Comercialização de energia, desenvolvimento de novos modelos de negócio, como a gente falou, venda de energia em pequena escala, por exemplo. Aumento e desenvolvimento do nosso portfólio de renováveis, né? Que a gente entrou no portfólio de renováveis, adicionou no nosso portfólio o campo de renováveis com aquisição na Focus no final de 21. E, olhando isso tudo aqui, para a gente conseguir chegar nisso, construção de uma organização ágil e adequada a todos esses desafios. Passando agora para frente, pode passar, Luana. Só o último ponto, e eu acho que dessa viés mais institucional é muito importante, e até eu estava acompanhando o debate aqui, o painel anterior, tem uma questão muito, muito importante, porque de alguma forma afeta o mercado como um todo, que é a abertura do mercado de gás como um todo. Né? Então, é um movimento não parecido, nem tão pouco igual, mas, de alguma forma, tem algum paralelismo com o que aconteceu lá atrás com o mercado de energia. Né? Então, você tem toda a questão do transporte do gás hoje, ele já está basicamente aberto, você tem a NTS, você tem vários operadores, você tem a Engie, né, a antiga Tractebel, você tem outras empresas entrando, você não depende mais só do Gasbol lá atrás, como já foi em algum momento, e isso vai permitir que empresas menores ou até, quem sabe um dia, pessoas físicas possam acessar esse mercado livre de gás e transacionar a partir dele. E quando você pensa no Rio de Janeiro, por exemplo, dentro desse contexto, você tem o gás do pré-sal, você tem várias outras formas de monetizar, de transformar isso também numa solução. Você tem o Porto do Açu, você tem no Porto do Açu a GNA, né, que é uma outra empresa que opera similar à Eneva, mas que gera também através de um navio estacionário lá, um FSRU também. Então, é um mercado, essa questão do gás, por exemplo, né, e o movimento que está acontecendo, todo mundo muito jovem aqui, fica um convite para acompanhar, porque eu acho que esse é um setor que deve criar uma pujança, e o Brasil tem tudo também para explorar isso de uma forma bastante valiosa, que deve gerar bastante valor para a sociedade aí, como um todo. Perfeito. E aí, trazendo um pouco, né, do case de logística, né, e aí acho que para muitos daqui que são jovens, acho que querem estar no segmento de logística, né, acho que é bacana de contar um pouco de 2 histórios que nós tivemos, que ele fala um pouquinho, acho que, de tudo que foi dito aqui antes, né, não só da logística em si, como uma necessidade de entregar o material no destino, mas também com uma área de planejamento que engaja as áreas internas desde o início lá do processo de
de aquisição, na tomada de decisão da melhor compra. Então, acho que esses 2 projetos que a gente trouxe aqui, ele exemplifica bem, né. Então, esse primeiro é a aquisição dos tubos de Gavião Belo, né, então a logística ela já começa a entrar no estudo desde a hora da tomada de decisão da compra do insumo, para ver aquele combo de benefícios tributários, de alfandegamento que pode ser utilizado para a tomada de decisão do melhor, do melhor tubo, né, do melhor fornecedor. Entra também depois em seguida, né, no entendimento, acho que um pouco do debate da palestra anterior, né, da nossa infraestrutura, né, de entender se os nossos portos têm a viabilidade de receber aquele material da forma como a gente está pensando. Nesse caso, foi no embarque único, então antes de tomar a decisão se aquele navio, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe do quantitativo, se nós teríamos infraestrutura portuária para receber no embarque único, deveria ser dividido em 2 embarques, e naturalmente geraria custos, atrasos, etc. Entra também na tomada de decisão com o nosso time de suprimentos, para decidir qual a melhor forma de operar, se seria com um fornecedor único, aquele que tomaria conta de todo o processo logístico, desde do desembarque, né, do navio, contratando operador logístico, o transporte, a armazenagem, e depois o transporte e descarga na planta, ou não. Um outro modelo, né, que foi o caso que a gente acabou optando, a gente passar num modelo de contratar diretamente esses prestadores de serviço, que aí você tem que fazer toda uma análise se o nosso time de suprimentos tem a capacidade para conseguir fazer gestão de todos esses contratos, de ir ao mercado, de fazer essas contratações simultaneamente, ao invés de contrato único, o fornecedor tem que contratar 5, entender a viabilidade de custo, se faz sentido eu fazer essa pulverização, que naturalmente vai entrar até num micro detalhe depois na gestão do dia a dia. Então, acho que é um pouco do resumo desse projeto que acabou acontecendo, né. Então, em resumo, foi o embarque de um navio com 9.390 tubos, de 12 metros cada um, mais ou menos em ordem de grandeza e comprimento, e cerca de 1.300 quilos. Se a gente perfilar todos esses tubos, um na frente do outro, daria cerca de 120 quilômetros de extensão. Então já dá uma noção da complexidade e do tamanho desse embarque, né. E aí, no resumo desse processo, né, nós tomamos a decisão de seguir com um embarque único, foi um embarque vindo da China, e contratação direta dos diversos prestadores de serviço, ou seja, nós trouxemos toda a microgestão e gestão dessa operação para dentro de casa para fazer com que esse processo todo acontecesse da melhor forma possível. E aí, quando a gente entra um pouco no detalhe, né, da chegada desse insumo, né, nós demoramos 11 dias, né, para descarregar. E aí a gente, de novo, voltando a um pouco da apresentação anterior, né, a gente entra um pouco no detalhe da nossa infraestrutura, né, a necessidade de sentar lá com o agente portuário, e aí, no caso, a gente trouxe esses insumos, esse tubo, pelo Porto de Itaqui, em São Luís, e tinha sido a primeira operação de tubos que estaria sendo realizada naquele porto. A única operação similar que já tinha sido feita era de trilho de trem, que era só por ser pesado e cilíndrico, né, mas assim, a operação é completamente diferente. Eh, o navio chegou exatamente são coisas bobas, mas que a gente vai colocando de novo nas soluções logísticas, a gente vai entendendo a complexidade, né. O navio chegou exatamente na festa de São João de São Luís, então você já imagina, a cidade fervendo, obrigatório a utilização da mão de obra portuária. A previsão inicial era trabalhar com 2 ternos, né, 2 ternos era 2 frentes simultâneas, né, de descarga do navio, e utilizar o guindaste de bordo. E aí começou a festa de São João, chuva, vários navios atracados, o que aconteceu? Faltou mão de obra. E aí, naturalmente, teve que sentar, o time de logística teve que sentar junto com o operador portuário, com o órgão, entender a situação, como que nós, como responsável por aquele embarque, com aqueles agentes, podíamos ajudar para que a nossa carga fosse descarregada. Então, a entrar no nível de detalhe de tomar a decisão de sair, por exemplo, de guindaste de bordo de navio para utilizar guindaste de terra, que traria um custo para a Eneva, mas conseguiria fazer com que o navio descarregasse de forma mais rápida. Para 11 dias, para a gente pensar num porto, é um tempo elevado, muito elevado, sabendo que ali naquele porto nós temos fertilizante, celulose, e tudo descarrega em 3, 4 dias. Então, quando a gente olha na solução, né, exatamente essa microgestão e o planejamento de como a área tem que atuar para fazer esse processo acontecer, né. E foi basicamente isso que foi feito, né. Então teve que sentar com a EMAP, teve que sentar com o órgão, e para não encontrar soluções com a operação em andamento para que o navio não desatracasse. E aí o foco foi descarregar o navio para liberar o navio quanto antes. E aí também, né, de novo, quando a gente fala daquela questão da viabilidade operacional, é também entender, aquele porto, ela tinha capacidade de receber 9.300 tubos, que dava cerca de 13 mil metros quadrados de tubos empilhados.
qual que é a melhor área dentro do porto, de uma forma que a gente não atrapalhasse toda a rotina das outras operações. Então a gente conseguiu, junto com os órgãos, uma área reservada ao lado, que a gente conseguiu descarregar, focar a operação na descarga do navio, e aí depois conseguir focar a retirada desses tubos do porto para uma área de apoio próximo ao terminal portuário. E aí, ordem de grandeza, né? Estamos falando ali interno dentro do tubo, cerca de quase 2.000 viagens, que foram os 11 dias de operação. Depois nós ficamos cerca de 26 dias fazendo a transferência desses tubos de dentro do porto para uma área próxima a São Luís. E aí, de novo, né, voltando ao papel da logística, para quem está interessado em vir para esse segmento, né, acho que muitos dos jovens aqui, um pouquinho dessa questão, né, de também olhar para dentro de casa e entender, né, como que nós poderíamos fazer essa operação da forma mais segura, engajando outras áreas, né? Porque a partir do momento que a gente tomou a decisão de subcontratar várias empresas, essa microgestão acabou ficando do nosso lado. Então, por exemplo, sentar com o time de HSE, de ter uma equipe de HSE apoiando tanto na descarga do navio, mas também lá dentro da operação de carregamento dos tubos na área da base São Luís, que depois seguiria para Santo Antônio dos Lopes, né? Também trazendo o contexto da região. Nós estamos falando aqui de cerca de 300 quilômetros de uma rodovia simples, com diversos SIGPARE, que uma condição não muito, para quem está aqui na região do Rio de Janeiro, região sudeste, completamente diferente, né? Então, ou seja, alto risco de acidente. Então, como que a Eneva, como instituição, conseguiu se estruturar para ter uma equipe de HSE dando suporte nos carregamentos, uma equipe operacional fazendo toda a vistoria de que todos os caminhões que estavam saindo daquela operação estavam passando por um checklist de amarração, que estavam em perfeitas condições para seguir a estrada, para garantir que, mais do que o tubo chegasse no destino final lá em Santo Antônio, que toda a comunidade naquele entorno não sofresse nenhum problema, né? Então, e assim foi feito, né? Então, é uma operação que demorou mais de 4 meses. Quando a gente soma o total de viagens, dá quase 3.000 viagens no total em operação. E aí dá um pouquinho, mais de 5.000 operações de carga e descarga, né? Com amarrações e assim por diante, né? Então, traz um pouquinho da complexidade, não só do processo de importação, mas também da logística nacional, né? Eluana, se puder passar, eu agradeço, por favor. E aqui um pouco do que eu comentei antes, né? Da questão da tomada de decisão lá atrás, do suporte da equipe logística no sentido de planejamento e de engajamento das outras áreas, né? De entender, junto com o time de engenharia, lá na tomada de decisão da compra do insumo, né? Qual que era o projeto, né? Qual que era o objetivo, qual que era o fim daquele produto, né? Para qual objetivo ele teria, para a partir daí se estruturar na melhor combinação de benefício tributário, alfandegário, assim por diante. É basicamente isso, né? Então, um pouquinho do que eu já trouxe, né? E aqui, nesse caso, especificamente, nós optamos pelo Repetro, né? E aí tínhamos a questão do benefício do diferimento do ICMS. Então, mostra aqui de novo, né? Não só que aqui já é o fim, né? A gente já está lá na parte final do material chegando, mas qual a importância da logística lá atrás na tomada de decisão para a melhor combinação dessa operação em si, né? João, esse ponto é muito importante, porque, como você falou, no final do dia, a gente está falando aqui nesse momento já do tubo chegando, né, e sendo preparada a operação. Mas, talvez já tenha até alguém aqui se questionando, né? A gente tinha a opção de fabricantes nacionais desse tubo, certo? E aí, você, nesse momento, lá, antes de tomar a decisão de compra, você precisa avaliar o que a gente chama dentro dos experimentos, né, do total cost of ownership, assim, qual que é de fato o melhor valor de aquisição, né? E aí você começa a trazer para dentro do processo de tomada de decisão financeira todos os atributos, né? Assim, qual o benefício tributário que eventualmente eu posso ter, qual o custo de uma logística FOL, de uma logística CIF, enfim, você começa a montar todos os pontos que você conhece, ou alguns que você não conhece, mas que você assume alguma premissa, para aí sim tomar a melhor decisão financeira, né, que de fato agrega mais valor para os stakeholders. E aí, todos esses processos, a gente não viveu eles depois do pedido emitido. Naturalmente, a gente planejou todos eles no momento de fazer a aquisição. É óbvio que vai ter uma situação ou outra de contorno, mas que você, de fato, consegue planejar. E aí, ter o time de logística, de fato, disponível, né, e com as informações, com o conhecimento para poder aportar ou premissas, ou discutir ali a viabilidade de uma decisão ou outra, é muito importante. Então, acho que esse aqui é um contexto já de execução, né, mas que teve uma etapa muito forte
de planejamento que suportou uma decisão de compra, né, baseada num aporte financeiro, num volume de tubos desse tamanho bastante significativo para a companhia. Então, isso aqui de fato, um processo que, se a gente fizesse uma análise econômico-financeira dele, ele de fato afeta o resultado da companhia. Então, é uma decisão muito embasada que levou em consideração todos esses pontos aí numa etapa de planejamento, e aí depois entra aí o João, o Eduardo, os times, de fato executando tudo aquilo que a gente planejou. É isso, né? E no fim é isso, né, Gustavo? Assim, se a gente pensar a solução de logística só como caminhão que vai entregar do ponto A ao ponto B, vai dar problema, né? Então, ou seja, a gente tem que olhar a solução de logística desde lá de trás do planejamento, desde o cadastro de material, planejamento, se tem estoque, não tem estoque, para garantir que todos os insumos, né, nesse caso são tubos, né, mas isso vale em geral, sejam entregues dentro da melhor forma possível, no melhor custo possível, na maior velocidade possível e com a maior segurança possível, né? Então, não é só a contratação do caminhão que está ali efetivamente fazendo a operação, mas tudo que tem para trás para aquele insumo estar eventualmente já disponível para a coleta, né? Então, como que se atua de forma colaborativa com os demais pares dentro da companhia, né? E só um detalhe, assim, a Eneva, ela acabou de recentemente celebrou 10 anos, né? Mas ela já existia, enfim, através de outras entidades jurídicas, mas esse é o primeiro case de importação de tubo da Eneva, né? Assim, até então a Eneva só trabalhava com fornecedores nacionais, e esse foi um case que a gente desafiou bastante, né, a fazer um global sourcing, a olhar outras fontes, né, e suportou o processo logístico para garantir que, de fato, há outras alternativas quando necessário. E não só o primeiro case da Eneva, como o primeiro case de importação de tubo pelo Porto de Itaqui. E eu não sei se todo mundo conhece o Porto de Itaqui, ele não é um porto igual ao Porto do Rio, por exemplo. É um porto que tem restrição de calado, os berços eles não são fáceis de ser acessados. A depender do berço que a gente parasse, a gente tem uma logística muito grande até a área que o porto definiu que a gente conseguiria deixar os tubos. Então, em cima disso aí tudo, o cenário ele ficou cada vez mais interessante. É o porto que tem a maior variação de calado do mundo. É isso. Luana, se puder passar, eu agradeço, por favor. E aqui só, acho que exemplificando, né, um pouco da complexidade da operação, né, trazendo algumas fotos, né, desde da descarga do navio, né, e aí o começo da operação ela começa ali utilizando o guindaste, como comentei, né, mas só um resuminho geral, né, acho que para todo mundo entender no contexto, né. A gente começa a operação tentando, né, seguir um modelo de 2 ternos, né, para dar produtividade para o navio, mas em função do São João, outros navios, etc., não foi possível seguir com esse modelo de 2 ternos, porque faltava mão de obra efetivamente. A companhia optou. Isso que é o bacana da logística, né? De você estar ali no dia a dia e ter que encontrar soluções on time para fazer o negócio acontecer, né? E aí, sentando com os órgãos todos, tomamos a decisão de decidir para um guindaste de terra, né? Para conseguir operar só com um terno e conseguir dar produtividade, que um guindaste de terra teria produtividade de 2 guindastes de bordo, mais ou menos. Então, as soluções encontradas para conseguir cobrir pontos que eventualmente não estavam mapeados dentro da operação. Por fim, né, de novo na questão da logística, né, a gente pensa sempre no tubo, né, como transportar o tubo, né, terminou o navio, a quantidade de madeira que tinha que tirar desse navio, né, como que não estava previsto no momento. Então, como que ali o navio tendo que desatracar a tomada de decisão para conseguir coletar todos esses materiais, esses insumos para a operação não parar. E depois, em seguida, aqui um pouquinho do resumo de como foi a operação interna, né, esse tubo saía, era colocado no chão, vinha um equipamento e carregava, e aqui essa última foto, ela está pegando um pedacinho muito pequeno, né, mas isso aqui era um mar de tubo para cá, ocupando uma área enorme dentro do Porto de Itaqui, né. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas esses tubos, agora fica mais claro pela foto, mas são tubos de operação de gasoduto. Então, se a gente olhar ali, aqui até dá para pegar o tamanho do tubo e a espessura, mas se você puder voltar, Luana. Se bem que não era só manusear o tubo. Ali naquela foto você consegue ver a espessura do tubo versus uma pessoa, né? O pessoal do Ogma ali. Então, de fato, não é simplesmente pegar no braço e botar, manusear de uma maneira fácil esse tubo. Resumindo, é um tubo de 20 polegadas, 1.500 toneladas e 12 a 14 metros de comprimento, ou seja, algo extremamente complexo. E aí um pouco do que eu disse antes, né, da questão de toda a segurança, né, de como a logística, como o responsável por essa operação toda, né, conseguir engajar outras áreas para suportar e apoiar na operação, né. E uma preocupação muito grande que se tinha era com relação à segurança, né, de não afetar a comunidade, porque dentro desse trajeto, como comentei, de cerca de 120 dias de operação, era todo dia 10 a 12 caminhões passando por aquela rodovia, né. Então tem uma equipe
dentro da base contratada, né, da base onde esse tubo estava armazenado, de garantir que todos os caminhões estavam saindo com a melhor amarração possível, e garantir também, entrar até no micro detalhe, né, da gestão da velocidade, gestão dos motoristas, ou seja, no fim, a comunidade vem em primeiro lugar como forma de garantir essa entrega na operação, né. E aqui, por último, aqui é uma foto de como isso fica acomodado dentro da nossa área. Não deu tempo assim, mas a gente recebeu até uma foto aérea, assim, muito bacana de ver, um mar de tubo. Então, aqui é só um pouquinho do resumo de como fica isso lá estruturado dentro da nossa base de Santo Antônio dos Lopes. Se puder seguir, Luana, por favor. E aqui um outro case que nós trouxemos também, que acho que, de novo, né, ele exemplifica um pouco, acho que tudo que a gente falou, mas aqui com uma complexidade um pouco diferente, mas também muito voltada para essa questão até da palestra anterior, né, da questão da necessidade de estudar a viabilidade de como fazer esse material chegar da melhor forma possível, né, de entender se as nossas estruturas, se a região que a gente está operando tem a viabilidade de fazer aquela operação, né. Então, aqui é o caso do fechamento do ciclo de Parnaíba 6, né. Luana, se puder passar, por favor, agradeço. Que é como eu comentei, né, o fechamento do ciclo, né, ou seja, aproveitar a molécula, né, a evaporação da molécula, de como gerar mais energia sem consumir mais gás, né. Então, o fechamento desse ciclo aqui é um pouco da onde essa estrutura está sendo montada, né, com o início previsto para 2025, com uma potência, se não me engano, de 93 megawatts de capacidade, né. Então, basicamente, o projeto é sobre essa implementação do fechamento do ciclo, né. E aí, Luana, se puder passar, por favor. Rapidinho, João. Só para detalhar um pouquinho, puder voltar, Luana, rapidinho. Esse ponto do ciclo combinado, acho que é legal só detalhar um pouquinho. Opa, voltou demais, Luana. Como é que funciona basicamente geração térmica a gás, né? Você basicamente pega o gás, limpa o gás, né? Porque dentro dele tem algumas outras moléculas, principalmente de óleo. Você pega esse gás, joga numa turbina de geração de energia a gás, esse gás queima, gera energia. Um subproduto disso é o vapor. Então, você tem uma estrutura na sequência para você capturar esse vapor e jogar numa estrutura de geração, na turbina de geração de energia a vapor. Então, quando ele fala que, quando o João falou, a gente não gasta nenhuma molécula mais de gás para gerar energia, é porque, basicamente, a gente ganhou o leilão com um projeto de implementação de uma turbina de ciclo combinado, que é o quê? Eu já pego uma turbina que existe a gás, ou seja, que ele gerava energia e jogava vapor para o ambiente, não tão simples assim, e plugo uma turbina a vapor na sequência, gera, sem gastar gás, mais energia para o sistema. E aí um pouco da complexidade desse projeto, né? Além da gente ter embarques vindo de diversos países do mundo, que naturalmente já traz aquela complexidade de organizar toda essa estrutura de importação, né? Que naturalmente já estaria previsto. Nós tínhamos ainda uma complexidade que são aqueles módulos, que é a foto de baixo, que são equipamentos de 250 toneladas, né? E aí, de novo, né? Antes de trazer esse equipamento para não ter perigo de chegar no Brasil e não conseguir fazer ele chegar na planta, né? Toda até aquela etapa de planejamento de projeto antes de sentar com as demais outras áreas, com tanto interna de engenharia quanto os órgãos responsáveis por controlar aquela região, né? Então, nesse caso foi feito um estudo de viabilidade, né? De entender se a nossa rodovia, né? As pontes que ali estão no trajeto aguentariam o peso desse produto, de contratar uma equipe de engenharia para fazer um laudo e reforçar. No caso, foram necessários, se não me engano, 6 pontes que foi necessário fazer o reforço da estrutura da região, ter toda uma questão junto ao DENIT, né, de conseguir todas as licenças e a viabilidade de fazer o projeto acontecer. E aí, de novo, né, a gente sempre tem aquele ponto que é o imprevisível, né? O navio chegou entre o Natal e o Ano Novo, né? Então você imagina numa região de rodovia única, com equipamento desse tamanho, com toda a polícia rodoviária que ele precisa acompanhar um equipamento desse, ela toda mobilizada para a comunidade, né, de fazer toda a população, de conseguir passar as férias, etc. Ter que se planejar também para nos suportar nessa operação, né, que também não faria sentido esse equipamento estar parado no meio da rodovia só atrapalhando, né? Então, toda aquela etapa de planejamento antes de
de sentar com esses órgãos, né, e explicar um pouco do projeto, né, da complexidade, todo o trabalho prévio que tinha sido feito, não só dos reforços da ponte, como do planejamento logístico para fazer esses equipamentos chegar no destino. Então, tudo isso teve que ser feito, né? No momento de férias, onde que todo mundo, qualquer trânsito já fica estressado, né? Então, foi exatamente um pouco desse contexto dessa operação, né? Aí, Luana, se puder passar, eu agradeço, por favor. É um pouco do que no resumo, né, da questão do registro de DI única, de fazer a viabilidade de uma descarga direta, né, para o transporte uma área contígua, para exatamente liberar a questão da área portuária, toda aquela questão do trabalho prévio, né, se esse equipamento chega no Brasil sem todo esse trabalho de liberação, licença, organização e planejamento junto com os órgãos, esse equipamento não teria podido rodar naquele período, então tem que ter feito todo um planejamento anterior para viabilizar essa operação e depois o transporte até a planta e o desembaraço aduaneiro, né? Então, aqui ele é um pouco um resumo do anterior, mas trazendo um pouco da complexidade de se organizar dos embarques de diversos países, diversos fabricantes, como fazer um controle disso tudo, de se organizar no sentido de entender a viabilidade da região e dos eventuais aportes que tem que ser feito para aquela operação acontecer e no planejamento em si, né, para esse produto não ficar, esse equipamento não ficar parado, gerando custo e mais do que isso, né, de cumprir o cronograma da planta, né, que é o mais importante de tudo nesse caso. Tem um pouco dos desafios que eu comentei anteriormente, né, da questão do transporte, né, da particularidade do equipamento, né, acho que para quem conhece um pouco, se foi transportado, acho que numa linha de 24 eixos, se eu não me engano. Tem um equipamento extremamente complexo, né? Não é difícil até de encontrar no mercado. Além disso, foi toda essa questão das pontes, né? Como eu comentei, né? Aqui uma foto da estrutura da ponte que esses módulos estavam passando. Então, toda uma necessidade prévia, isso bem antes do embarque acontecer, de fazer o laudo, entender quais as melhorias e benefícios que teria que ser feito naquela região para que esse equipamento pudesse passar. Aí também, de novo, né? A questão além dos investimentos, mas de como se organiza isso junto perante os órgãos regulatórios, né, na questão de licença, de atendimento de todos os requisitos obrigatórios necessários, e mais do que isso na questão de segurança, né? Então, acho que esses dois projetos eles acabam, para quem gosta da área de logística, né, trazendo um pouco não só do processo de importação, né, mas como isso também dentro da nossa realidade de Brasil e principalmente de Eneva, né, estando na região norte e nordeste, está enquadrado, né, de não pensar só na logística como um caminhão que sai do ponto A para o ponto B, né? Mas sim, desde lá de trás, do planejamento, de compra, cadastro, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E só complementando, um ponto também que foi bem interessante aqui, acho que pode voltar, Luana, rapidinho. O ponto importante ali, congestionamento dos portos da China. Essa operação toda ela aconteceu nos últimos 6 meses de pandemia, ali comecinho pós-pandemia, né? E para quem acompanhava, era um momento que o frete marítimo estava super inflado. Então, um desafio maior aqui nesse momento foi a gente também conseguir não só a parte rodoviária, mas a parte de agenda e negociação com o armador. Porque em cima disso aí, os custos estavam de fato flutuando muito, 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 né? Assim, isso tudo numa agenda que você tinha que conectar um trecho rodoviário, conectando um EPCista, né? Não sei se todo mundo sabe, mas EPCista é basicamente a empresa que constrói e ela está esperando basicamente chegar os equipamentos no cronograma dela para você botar a planta de pé. E se não tiver no prazo que você combinou com ela, naturalmente tem uma janela, né? Mas estourando essa janela, você começa, além de atrasar a sua obra, podendo atrasar a sua entrega comprometida com o governo que você ganha no leilão, você começa a ter que pagar também outros fatores que não estão diretamente desenvolvidos, como o próprio pesista, né, por conta do atraso. Ele se mantém mobilizado esperando você entregar. Basicamente isso. Aí, pessoal, basicamente é isso. A gente deixou um slide aqui. Esses são os 2 cases que a gente trouxe para vocês. A gente vai poder discutir eles agora, se alguém tiver alguma dúvida. E a gente deixou um slide só como referência. Se alguém quiser ser nosso parceiro, quiser fornecer para a Eneva, tiver interesse, ele vai junto com o material, depois que acredito que o Leonardo vai disponibilizar para vocês. E basicamente é isso.
Alô, alô. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês por estar conosco, de extrema importância, né, para os jovens, enfim. Deram, na verdade, exemplos bem complexos, né, para quem está nesse meio de logística. Então, acho que foi de grande valia para todos aqui, até para mim também, porque eu não tinha ideia que a complexidade de uma importação de tubos era uma coisa tão difícil, né, e duradoura. Então, obrigado mais uma vez pela presença de todos, tá? Espero que a gente estreite esses laços aí, possa estar em outros fóruns também, com outras soluções e outras cases cada vez mais sucesso para a Eneva. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Te agradeço o convite, Leonardo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.